Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo do céu. Muito bom dia para você, meu querido. Se é que dá para poder a gente, desejar bom dia. Eu acho que eu ainda estou meio atordoada desde ontem, no final do dia, tentando Todos nós. entender, todas as vias dessa notícia que pegou muita gente de surpresa. Mas antes de mais nada, que reviravolta e o que a gente pode esperar para o dia de hoje em relação a esse tarifaço. Bom dia, meu querido. Bom dia, Débora. Enfim, Donald Trump mandou uma carta nada elegante aí na sua festa julina, né? Como a gente já vinha brincando. Enfim, todas as atenções do mercado, evidentemente, estão voltadas aí para as reações a essa decisão surpreendente do Trump, taxar as importações brasileiras em 50% a partir de 1º de agosto, né? A medida causou grande preocupação, obviamente, entre os exportadores e também acirrou a polarização política aí com os seguidores do Jair Bolsonaro, festejando a punição ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal, que, segundo Trump, comete vergonhosa perseguição contra o grande ex-presidente. Os mercados domésticos, né, já fecharam negativos ontem, apenas na expectativa pelo anúncio da tarifa para o Brasil, que foi anunciado já após o fechamento, e certamente vão estender aí o movimento de queda logo na abertura, sobretudo nos setores mais atingidos, né? O ADR da Embraer, por exemplo, chegou a cair quase 8% lá em Nova York durante o after hours, né, o pregão noturno lá. No final da noite de ontem, veio a resposta do governo brasileiro. O Itamaraty chamou o embaixador dos Estados Unidos e devolveu a carta do Trump, dizendo que era ofensiva e que tem afirmações inverídicas e erros factuais sobre a relação comercial dos dois países. O presidente Lula também fez uma postagem no X, rebatendo a afirmação de que os Estados Unidos eram deficitários na balança comercial com o Brasil e ressaltou que o Brasil é um país soberano e não aceitará ser tutelado por ninguém. A nota de Lula acusa a ameaça e ingerência dos Estados Unidos no processo judicial contra a tentativa de golpe, no qual Bolsonaro é réu no STF, e informa que qualquer elevação das tarifas será respondida pela lei da reciprocidade. A reação de Brasília veio na contramão aí dos inúmeros pedidos, tanto da indústria como do agro, para reabrir o diálogo com os americanos, né? Diversas entidades e associações pediram ao governo para negociar diplomaticamente. A Frente Parlamentar da Agropecuária defendeu cautela e diplomacia firme, avaliando que a nova alíquota produzirá reflexos diretos ao agronegócio, com impactos no câmbio, no custo dos insumos importados e na competitividade das exportações. É, desculpe, todas as manifestações, né, também contestam aí a afirmação da Carta de Trump de que os Estados Unidos são deficitários aí na balança com o Brasil, né? Há mais de 15 anos, os Estados Unidos mantêm superávit na conta comercial com o Brasil, inclusive, ou seja, vendem mais produtos para a gente do que compram da gente, né? Só nessa última década, o saldo positivo para os americanos foi de 91,6 bilhões de dólares no comércio de bens. Se a gente incluir aí também os serviços nessa conta, o superávit americano alcança os 256,9 bilhões, Débora. Pois é, bom, aí no final das contas a gente tem uma outra percepção nessa história toda dessas tarifas de Trump, Theo, porque além das questões políticas que ficaram muito claras já desde o primeiro parágrafo dessa carta que foi enviada para o Brasil, há também interesses pessoais envolvidos, é isso mesmo? Explica pra gente então o que está em jogo, além, de qualquer questão econômica, que aliás é acho que o que menos aparece nesse momento. Além de questões políticas, quais seriam os interesses pessoais de Donald Trump? A carta de Trump ela é explícita, né, em relacionar a tarifa punitiva ao papel do ministro Alexandre de Moraes no STF contra Bolsonaro e as redes sociais. E isso torna mais difícil uma negociação, né? Ninguém aposta aí que o ministro Moraes vai ceder a essas ameaças, né? Integrantes do governo brasileiro já esperavam uma retaliação desde que Trump dirigiu os ataques aos BRICS, né? Mas não imaginava que fosse nessa proporção, né? Trata-se aí da alíquota mais alta divulgada desde que o Trump começou a enviar essas cartas aos parceiros comerciais nessa semana. O gesto levou inclusive o Prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman, a comentar que Trump merecia o impeachment pelo que fez ao Brasil. As declarações dadas por Lula no início da semana, né, na cúpula do BRICS, defendendo uma moeda alternativa para as operações internacionais com outros países, sem ter que passar pelo dólar, deixou o Trump furioso, tanto que ele respondeu que quem desafiar o dólar vai pagar o preço.
Segundo apurou o Valor Econômico, a avaliação no Palácio do Planalto é que a ofensiva de Trump contra as instituições brasileiras pode ser um tiro pela culatra, que evidencia uma tentativa de intervir na soberania brasileira e de desestabilizar os poderes. Mas tem mais coisa por trás dessa história, Débora. Segundo apurou aí o Estadão, a decisão do Trump reflete mais uma preocupação com a sequência de embates do ministro Moraes com as plataformas sociais. A gente precisa lembrar que as empresas do grupo de Trump, né, o Trump Media, estão processando Moraes lá na Justiça da Flórida por supostamente censurar conteúdos publicados por essas plataformas no Brasil. Na terça-feira, Moraes, inclusive, foi citado novamente nesse processo que corre lá nos Estados Unidos. Na carta que enviou ao governo, né, o Trump reclamou das decisões do STF contra as empresas norte-americanas de tecnologia, afirmando que o Supremo, abre aspas, emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais para plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. Fecha aspas. Segundo a avaliação de alguns analistas políticos, né, o Bolsonaro só teria entrado como coadjuvante nessa história para esfumaçar esse verdadeiro motivo. A prova disso é que o tarifaço afeta setores da direita e fortemente ligados ao bolsonarismo, né, como é o caso do agronegócio. Né? Pois é, bom, isso vai dar ainda muito pano para manga, é fato, né, Theo? A gente sabe muito bem disso e vai tomar o dia de hoje, mas para piorar a situação, a gente, né, tem uma agenda econômica com dado muito importante para hoje aqui no Brasil, né, Theo? Exatamente. Daqui a pouco, às 9 da manhã, sai o dado de inflação oficial, medido pelo IPCA, né? A expectativa dos economistas é de uma alta de 0,2% em junho, depois de marcar alta de 0,26% em maio. Essa desaceleração do IPCA deve ser provocada principalmente pela deflação no preço dos alimentos. Apesar da melhora na comparação mensal, o IPCA acumulado em 12 meses ainda deve ficar acima do teto da meta, melhor dizendo, que é de 4,5%, o que vai obrigar o Banco Central a publicar hoje, às 6 da tarde, uma carta aberta ao ministro da Fazenda explicando as razões do descumprimento da meta. Para a gente lembrar, é de 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5%, de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Lembrando que a metodologia da meta contínua, que passou a vigorar neste ano, ela prevê que a meta será considerada descumprida se o IPC acumulado em 12 meses ficar fora do intervalo de tolerância por 6 meses consecutivos, que é o que já vem acontecendo desde janeiro, e daí o motivo dessa publicação da carta aberta hoje no final da tarde. O ministro Fernando Haddad vai conceder uma entrevista hoje ao canal do Barão no YouTube, a partir das 10 da manhã. Vale a gente prestar atenção, porque certamente ele vai abordar essa questão das tarifas do Trump e também deve falar sobre aquela reunião dessa semana com Hugo Mota e Davi Alcolumbre sobre a questão do IOF. Lá fora, hoje temos o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que sai às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. E três dirigentes do Fed falam ao longo do dia, né? O Alberto Mussalem, às 11 da manhã, o Christopher Waller, às 2h15 da tarde, e a Maridelli, às 3h30 da tarde. Claro, a gente precisa ficar de olho na rede social do Trump e o que ele vai falar ao longo do dia aí sobre essa decisão contra o Brasil, né, Débora? Exatamente isso, estamos de olho acompanhando isso por aqui também. Theo, um ótimo dia para você, obrigada pelas atualizações, até amanhã, meu querido. Até amanhã, tchau, tchau.